Legal, pessoal, nossa última correção, não é correção, né? Nossa última resolução de prova da UFPR aqui, ó, também é a prova de final de 2020 para 21, tá? Bem naquele esquema também da nossa última correção. Na verdade, se você está assistindo da mais recente para mais antiga, né? São também apenas 6 questões, tá? Por conta da questão da pandemia e assim por diante. E também aqui uma questão, a questão começa do nada, né? Até tive que procurar aqui a questão, porque aqui em cima tá uma questão de literatura e aqui começam as de história também na 17. Então vamos lá. A manchete do Jornal do Brasil, de 17 de março de 1990, um dia após o anúncio do Plano de Estabilização Econômica, popularmente conhecido como Plano Collor, foi: reforma de Collor faz terremoto na economia. A medida desse plano, bem como a sua consequência econômica que causou esse terremoto. Bom, se é Collor e terremoto, né? O que você já lembrou na hora? Gente, básico também do plano Collor, né? Olha aqui, ó, confisco da poupança. Né? Ó, só vim direto aqui, ó, confisco da poupança, né? Porque, mas mesmo assim, claro que aqui na resolução a gente vai ver todas as alternativas, né? Não vamos resolver assim que nem vocês na hora da prova com pressa. Olha aqui, ó, aplicação de pesada taxação das fortunas. Tá, gente, taxação de fortunas, né? Isso aí governo nenhum faz no Brasil. Isso aí seria o básico, né? Mas nenhum governo faz, tá? Nem os governos que se dizem de esquerda aqui no Brasil. Vamos parar de maldade. Ó, a reestatização de companhias privatizadas no governo Sarney, afugentando investidores estrangeiros. O Collor não reestatizou nada, e ao contrário, ele vendeu muito mais coisas, tá? Então tá errado, ó. O descongelamento de preços e salários indexados desde o governo Figueiredo, derrubando as bolsas de valores. Nada a ver. O Collor também congela preços, inclusive, tá? O Sarney congelou, o Figueiredo congelou, o Sarney congelou, o Collor congelou, né? Então, e é sempre um desastre quando se congela preços, né? E aqui a letra E, ó, a realização da paridade da moeda brasileira cruzeiro com o valor do dólar, prejudicando as importações. Isso aqui vai acontecer, tá, gente, lá no real, né, mais tarde, numa medida que inclusive acaba funcionando, dando certo, né. Mas aí falou em Collor, falou em economia, você pode procurar o confisco das poupanças, que geralmente é isso, né, a não sei que eles estejam cobrando outra coisa muito específica, mas é difícil, tá bom? 18. Para nós, o ostracismo existe no sentido figurado, mas para os atenienses era uma medida concreta que marcava a vida do ostracizado. As escavações arqueológicas permitiram que se descobrissem cacos com diversos nomes de ostracizados. O que era o ostracismo no mundo grego, gente? Era uma penalidade, né? Tipo uma pena, assim. Em vez do cara ser morto, por exemplo, ele era ostracizado. Que era meio que vamos dizer assim, que apagasse, né, a imagem. A pessoa era expulsa da polis e todos os seus registros, né, eram apagados também. Era uma tentativa de apagar a pessoa. Então a pessoa era expulsa, nunca mais ela poderia voltar para a polis e, vamos dizer assim, tudo aquilo que os registros que tivessem sobre ela na história da cidade, tudo era apagado e esquecido, né? Mas, claro que alguma coisa ou outra sempre ficava, por isso que está aqui no texto do Pedro Paulo Funari, né? As escavações arqueológicas permitiram que se descobrissem cacos com diversos nomes de ostracizados. Mas vamos lá. Considerando os conhecimentos sobre a Grécia Antiga, a principal função pensada para a implantação do ostracismo na sociedade de Atenas entre os séculos 6 e 5 a.C. foi a de impedir que, né, principalmente qual que era a pena em relação ao ostracismo. Então vamos lá, Atenas, tá? Micênicos tivessem poder político e ameaçassem a aristocracia. Nada a ver com os micênicos, tá, gente? Né? Viagem, né? Os micênicos viveram antes lá, então, enfim, nada a ver. Estrangeiros mobilizassem poder político e ameaçassem a oligarquia. Estrangeiros tinham poder político em Atenas? Não, não tinham, tá? Que cidadãos concentrassem poder político e ameaçassem a democracia, tá? Gente, olha só, o ostracismo, ele era uma penalidade para o cidadão. E geralmente era o cidadão envolvido em problemas políticos, tá? Né? Geralmente era isso, né? Então, olha aqui, ó, o ostracismo ele foi feito para pessoas, vamos dizer assim, numa linguagem atual, para evitar que alguém desse golpe. Então, se a pessoa começasse a ganhar muito poder, começasse a ganhar aquela coisa toda e ameaçasse, né, a questão da democracia, eles expulsavam essa pessoa e apagavam os registros dessa pessoa, tá bom? Letra C. Algo bem específico, inclusive, de Grécia, né? Algo assim que às vezes a gente acaba nem falando, é algo bem específico e bem fechado mesmo, tá? Mas a gente também pode ir pela eliminatória, né? Porque, ó, micênicos não tem nada a ver, estrangeiros não é. Aqui, ó,
espartanos arregimentassem o poder político e ameaçassem a república. Mas, pô, tá aqui em cima que é em Atenas, então não tem nada a ver com espartanos, assim como não tem nada a ver com cretenses também. Tá? Então, ó, Atenas, cidadãos, né? Mesmo que você não saiba o ostracismo, isso aqui é uma dica para as questões como um todo. Eu não sei nada sobre essa questão, não tenho ideia. Tenta ir pela lógica, né? Ó, vai pela lógica, tá? Pô, você tá falando que é na sociedade de Atenas, tá? Ó, o enunciado está sendo muito específico. Na sociedade de Atenas. Então não tem nada a ver com micênicos, não tem nada a ver com estrangeiros, não tem nada a ver com espartanos, não tem nada a ver com cretenses, tá? Fechou, ficou a letra C mesmo, beleza? Número 19 aqui, ó. No que diz respeito à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, assinale a alternativa que destaca uma semelhança e uma diferença entre esses dois movimentos, tá bom? Ó. Letra A. Ambos os movimentos defendiam a abolição da escravidão. Não, tá bom? Ó, na Inconfidência Mineira não se defendia a abolição da escravidão. Cuidado, tá? Cuidado, isso aqui é uma pegadinha, né? Você achar, Inconfidência Mineira, iluminismo republicano, que legal, queriam libertar os escravos? Não queriam não. Tá bom? Ó, letra B. Ambos os movimentos desejavam a mudança do sistema político no Brasil. Perfeito. Ambos eram republicanos, né? Eles queriam uma república e queriam não só a república, mas também a independência, porque o Brasil era uma colônia, né? Então queriam a mudança do sistema político? Sim, queriam. Beleza. Isso aqui tá ok. Mas na Inconfidência Mineira houve a defesa de um regime democrático, meio questionável, mas tudo bem. E na Conjuração Baiana houve a defesa de uma monarquia. Não, a Conjuração Baiana ela é mais radical, né? Ela é mais radical, ela quer república, ela quer um negócio meio Revolução Francesa, assim mesmo, tá? Então, a letra B tá fora. C. Ambos os movimentos desejavam implantar a industrialização no Brasil. Eles não falam muito claramente sobre isso, tá, gente, né? Ó. Mas daí na Inconfidência Mineira houve apoio dos empresários ingleses, nada a ver. E na Conjuração Baiana houve apoio do Marquês de Pombal. Não, o Marquês de Pombal mandou matar todo mundo, tá? Tá fora aqui, ó. Letra D de dado. Ambos os movimentos pretendiam unir-se a outras rebeliões nas colônias ibéricas da América. Não, nem estava ocorrendo muita, mas vamos forçar um pouco, né? Ó. Mas na Inconfidência Mineira houve apoio de Simão Bolívar e na Conjuração Baiana houve apoio dos haitianos. Nossa, nada a ver também. Tá? E sobrou então a letra E, né? Ó. Ambos os movimentos pregavam a independência regional em relação a Portugal. Sim, a Inconfidência Mineira falava da região de Minas e a Conjuração Baiana falava sobre Bahia e algumas outras regiões do Nordeste. Então, uma independência regional em relação a Portugal. Sim, nenhuma delas era para o país todo, tá, gente? Mas, na Inconfidência Mineira, houve maior participação da elite, sim, tanto que queriam fazer a manutenção da escravidão, e na Conjuração Baiana houve maior participação popular, sim, queria libertar escravos, né, de fato, tá bom? Ó, mineira, elite, baiana, popular, tá? Isso também é coisa bem simples que a gente sempre vê lá nas aulas de movimentos de contestação, né, no período colonial brasileiro e assim por diante, tá? Vamos ver aqui, ó. Leia o excerto a seguir do historiador Jacques Legoff sobre o conceito de memória. Legoff, adoro o Legoff. Trabalhei com o Legoff no meu mestrado, inclusive, e esse livro mesmo, História e Memória. Vamos ver. Ó. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades até hoje. Mas a memória coletiva não é somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder. Opa, olha aí o Legoff, né? Legoff é boa, né? Vamos lá. A partir dos conhecimentos sobre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, considere as seguintes afirmativas. 1. Em 2020, várias estátuas de Cristóvão Colombo foram derrubadas para se protestar contra o genocídio de povos americanos nativos. Perfeito. Aqui no Brasil não, que a gente nem tem estátua do Colombo, né? Mas Estados Unidos e em alguns países da América Hispânica isso aconteceu realmente, tá? E só que daí vejam aqui, né? 2020, a prova ela é do final de 2020, então até tem um quê de atualidade aqui, eles estavam discutindo essa derrubada das estátuas do Colombo, tá? Só para vocês não se assustarem, assim, isso tem bem a ver com atualidades daquele momento, tá bom? 2. A obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena objetiva valorizar a atuação de grupos e indivíduos marginalizados na história e na memória do nosso país, com toda certeza, tá? Certíssimo, né? Após a morte do Lenin, em 1924, Stalin coordenou o silenciamento da memória e das representações de Lenin nos países soviéticos. Isso aqui para pegar olha só, para pegar o desavisado, né? Para pegar o distraído. Não é do Lenin, tá, gente? É o silenciamento do Trotsky,
tá? O Stalin, ele endeusa o Lenin, né? O Stalin diz assim, olha, Lenin, nosso líder, tal, 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 tal. Baita pegadinha para pegar o desavisado, olha só, né? No projeto Brasil Nunca Mais, a memória das torturas dos presos políticos no período do Estado Novo foi recuperada. Putz, olha só, outra também para pegar o aluno desavisado, gente, que sacanagem essa questão aqui, ó. Essa questão aqui é sacana, tá? No projeto Brasil Nunca Mais, a memória das torturas dos presos políticos no período da ditadura militar, não do Estado Novo. Estado Novo é o período do Vargas, né? Ó, nada a ver, tá? É no período de 64 a 85. Puta, só o termo, né? Nas duas, na 3 e na 4, é só uma palavrinha, só um terminho que invalida, porque na estrutura elas estão corretas, né? Então, olha aqui, ó, só 1 e 2 e tá aqui, ó, a B. E olha só que maldade, né? Ó, tem uma letra E aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Pra pegar o desavisado. Até porque assim, ó, se você, vamos dizer que você marcou a 3, tá? Você não viu o Lenin, né? Você marcou a 3 sem querer. Daí você vem aqui, ó, putz, marquei a 1, marquei a 2, marquei a 3, aí agora a 4, mas a 4, daí você até fica naquela dúvida, né? Daí você marca porque não, mas então, certo, você até sabe que o Brasil Nunca Mais fala da ditadura militar, mas você pensa, não, mas então eles devem falar do Estado Novo também, né? Questãozinha sacana que induz ao erro, assim, ó, tá? Tá aqui a 20. Vamos lá, a 21 agora, né? Em junho de 2020, então também uma coisa bem da atualidade, estão vendo, tá? Os legisladores do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, aprovaram a retirada do símbolo dos confederados da bandeira estadual. Com base na história dos Estados Unidos, assinale a alternativa que apresenta quem foram os confederados e qual foi a razão dos protestos atuais contra os símbolos confederados. Gente, confederados é lá da época da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né? Ó, 1861 a 64, a guerra entre Norte e Sul. E aí o Norte eram os Estados Unidos da América e o Sul eram os Estados Confederados da América, né? Por isso os confederados, tá? Daí também, o ano de 2020 teve um monte de manifestações e coisa, porque junto com essa derrubada do Colombo aqui em cima, ó, olha aqui, ó, né? Meio que teve uma onda lá nos Estados Unidos de varrer os símbolos dos escravocratas, de varrer o símbolo dos colonizadores, né? Então derrubaram a estátua do Colombo e teve toda uma discussão pública também em vários lugares sobre estátuas e monumentos que homenageavam, principalmente no sul dos Estados Unidos, né? Que homenageavam os confederados porque os principais personagens da Guerra de Secessão que representavam o sul eram donos e comerciantes de escravos, tá? Mas isso aqui, novamente, é discussão bem da época mesmo, de fato, tá? Mas vamos ver, então, o que nos diz aqui essa 21. Ó. Os confederados defendiam o extermínio dos indígenas. Até aqui não dá para negar, embora, na verdade, o problema maior deles era com os negros, porque os indígenas já tinham sido exterminados, né? Mas tá bom. E a independência das 13 colônias, não, isso vem bem depois, tá, gente? Ó, vem bem depois, tá vendo? Ó, né? Aqui já é depois, quase 100 anos depois da independência dos Estados Unidos, né? Aliás, 100 anos, né? Porque os Estados Unidos se tornou se tornou independente em 1776, então 90 anos depois, né? Os Estados Unidos já estava independente faz tempo, tá? Letra B. Os confederados defendiam a manutenção da escravidão e a separação do Sul em relação ao norte dos Estados Unidos no contexto da Guerra Civil Americana, 1861 a 65. Errei o ano aqui, desculpa. Tá? Ó, motivo pelo qual os símbolos confederados são considerados racistas. Lá nos Estados Unidos, sim, né? Tem toda essa questão, né? Claro que tem gente que anda com isso para lá e para cá, mas daí o estado do Mississippi tirou da sua bandeira, né? Tanto que hoje essa bandeira dos confederados, ela é inclusive símbolo de alguns grupos supremacistas. Vocês já devem ter visto às vezes em filme, alguma coisa assim, que é aquela bandeira que tem um X azul aqui assim no meio, sabe? Eu não vou saber desenhar isso direito, ó. Tá? Ela é vermelha e azul, mas tem um X com as estrelas aqui também, tá? Essa é a bandeira dos confederados, né? Vocês já devem ter visto. Se você jogar no Google lá agora, bandeira dos confederados dos Estados Unidos, tá bom? Mas vamos ver, ó. A gente achou, é a letra B, o gabarito, mas vamos ver as outras aqui. Os confederados defendiam a expulsão dos judeus, né? Isso aqui é pegadinha, porque se alguém tá mais ligado, né? Ah, realmente, as bandeiras confederadas, porque daí hoje nos Estados Unidos, a bandeira dos confederados também tem a ver com os movimentos neonazi, tá? E eles também não gostam muito dos judeus, assim. Mas, ó, os confederados lá, né? Ó, quem foram, de fato, os confederados no contexto da Guerra Civil,
não tinha nada a ver com os judeus, tá, gente, né? Ó, defendia a expulsão dos judeus, o rompimento das relações com o Estado de Israel. Nem tinha Estado de Israel, né? Ó, no contexto da Guerra dos 6 Dias. Então tá, essa aqui C tá toda errada também, tá bom? Letra D. Os confederados defendiam o banimento de muçulmanos e a suspensão de entrada de imigrantes islâmicos no território no contexto da Guerra do Golfo, 91. Também bem anacrônica, tá? E aí, os confederados defendiam a deportação dos mexicanos e a construção de um muro separando os Estados Unidos do México no contexto da Guerra Hispano-Americana. Também nada a ver, né? Isso aqui era na época que se não me engano, até o Trump estava entrando no governo falando essas bobagens sobre o muro e tá aí de volta, né? Enfim, tá? Mas então a 21 é a B, bem tranquilão. E aqui a 22, né? Ó, até para cuidar para não se confundir depois, ó, a 23 ela já é de geografia, estão vendo? Ó? Embora a gente já veja aqui a expansão das atividades agropecuárias, ação de madeireiras e mineradoras, né? Ou talvez não, até de biologia, eu acho. Ah, é biologia. Ó, já tô falando... Não, geografia. Não sei. Ó, não vou me meter no que eu não entendo. Vamos ficar aqui na 22, que ainda é minha, né? Então, olha aqui a 22, gente, ó. Leia os acertos abaixo. O primeiro é de um especialista em música popular. O segundo é parte de uma letra de uma canção punk inglesa, né? Em contraposição ao Verão do Amor, da geração dos hippies de 10 anos antes, o ano de 1977 seria o Verão do Ódio, da geração dos punks. Ah, os punks aí, olha. Punk não gosta de hippie, tá? Acho que hippie é bunda mole, né? Eu também não gosto de hippie, tá bom? Tô zoando, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, e aqui uma letra do Sex Pistols, né? Não há futuro no sonho da Inglaterra, sem futuro para você, sem futuro para mim, né? Então toda essa geração pessimista da década de 70, o punk vem, né, com o advento do neoliberalismo, aquela coisa toda. Mas vamos ver aqui agora o que a questão quer da gente, ó. A partir dos conhecimentos sobre o período contemporâneo, é correto afirmar que a criação e o desenvolvimento do movimento musical punk na Inglaterra dos anos 70 e 80 ocorreu num cenário socioeconômico de, letra A, declínio do estado de bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial e de ascensão de políticas neoliberais que diminuem investimentos em educação, saúde e seguridade social, onde a gente pode entender aqui como o governo da senhora Margaret Thatcher, tá? Que daí explodiu os punks porque a Thatcher saiu cortando tudo que era bem-estar social, saiu cortando educação, saúde, aposentadorias, e aí o pessoal ficou muito puto com ela e são tudo muito puto até hoje em dia. É exatamente aqui na letra A, tá bom? Mas vamos ver as outras aqui, né? Ó, crise econômica causada pela saída da Inglaterra do Tratado de Maastricht e de aumento de impostos para as populações mais pobres penalizadas pelo desemprego. Nada a ver isso aqui, tá? Endurecimento do imperialismo inglês sobre as colônias asiáticas. Gente, o ano tá aqui, ó, 70 e 80, tá? Então, nada a ver, né? Aqui, nesse período aqui, 70 e 80, a Inglaterra nem tinha mais colônias na África. Letra D. Fracasso das políticas monetaristas implantadas após a Primeira Guerra Mundial. Olha aqui, olha como é fundamental para o UFPR saber a linha do tempo, tá vendo? Gente, se é 70 e 80 não tem mais nada a ver com a Primeira Guerra Mundial, tá? Esquece, né? Enfraquecimento do Estado de lei e ordem e de rejeição de iniciativas de globalização econômica que causaram a imigração de jovens pobres ingleses em busca de oportunidades de trabalho, tá? Enfraquecimento do Estado de lei e de ordem, nossa, nada a ver também. Né? Então ficou isso aqui, letra A mesmo, tá? Ascensão do neoliberalismo e corte de políticas públicas. Certo, gente? Abraço pra vocês aí.